Eu sou de Orleans, uma cidade de Santa Catarina, né? É uma cidade pequena, mas eu sou da zona rural, eu sou do interior dessa cidade, né, de Orleans. A minha família é uma família de agricultores, até hoje, a maior parte trabalha ainda na roça. Eu comecei muito novinha jogando, mas é assim, muito só nos finais de semana, porque quem é da roça passa o dia todo ali, né, no campo, na roça, e eu tinha só o final de semana para jogar. Jogava com meus irmãos, com alguns parentes ali, porque era uma comunidade. E também fui privilegiada por ter meninas que também gostavam muito de jogar, então eu acabava tendo outras meninas para dividir, né, esse amor pelo futsal. Eu nunca almejei muito ser jogadora, porque eu nunca tive muita referência, então eu jogava simplesmente pelo fato de gostar. Eu gostava do futsal e jogava. A escola também me proporcionava ir numa quadra boa, né, então, porque tinha ginásio, então eu adorava ir para a escola para poder jogar bola, jogava no intervalo, na educação física. Eu comecei a disputar alguns campeonatos pela escola, e todo mundo falava que eu era boa naquilo, né? Não, você é boa, você é diferente. E eu também jogava com os meninos da escola, no time, eles sempre me convidavam, eu fazia parte, né, da equipe. Aí depois eu comecei a disputar alguns jogos e campeonato contra a equipe da cidade. Aí um técnico da cidade que tinha escolinha me viu, me chamou para fazer parte também dessa escolinha da cidade. Foi aí que eu comecei a ter que pensar sobre o futsal, porque como a minha família é de interior e parece que a gente vive num mundo à parte, é tudo muito mais difícil. Era muito mais difícil para se deslocar, muito mais, era tudo longe. Então o que aconteceu? Eu tive que parar para decidir. Eu vou jogar bola, eu quero o futsal, eu vou jogar, né, o futsal, ou eu vou, é só isso mesmo, era uma brincadeira de criança. Eu decidi que eu ia jogar futsal, mas foi uma decisão simples na minha vida, porque eu não tinha outra opção. Eu nunca tive que pensar no futsal, ter que decidir, mas eu também nunca pensei em outra coisa. Na minha cabeça era muito claro, eu tenho o futsal, será que ele vai me trazer alguma coisa? Será que isso aqui é um sonho que dá para realizar? Porque eu nunca tinha visto ninguém realizar esse sonho, então era muito difícil para eu almejar. Mas eu nunca tive outra coisa na minha cabeça a não ser o futsal. Então eu decidi ir para a cidade jogar futsal. Foi quando eu saí já de casa, porque meu pai me tirou da escola para tentar me frear um pouquinho, né? Precisava estar na escola, depois de um ano, né? Eu precisava estar na escola para jogar os campeonatos escolares. Aí o meu técnico foi até a minha casa, conversou com os meus pais. E a minha mãe é muito à frente ao tempo dela, eu digo. Minha mãe nunca me falou um não, jamais. Ela sempre me falou: tu tem que voar, tu tem que ir pra frente, tu tem que olhar pro teu futuro. Não olha, ela sempre me falava assim, e isso me machucava às vezes, porque eu não entendia. Ela falava assim: não olha pra gente, não olha pra trás. Porque pra ela, olhar pra minha família era como se eu olhasse pra trás e não seguisse o meu futuro, o meu caminho. E depois que eu cresci, eu fui entender essa frase. Eu dizia: não, mãe, como que eu não vou olhar? Vocês não estão atrás, vocês estão comigo, né? A minha família. Mas depois eu entendi o significado da frase dela, de não olhar para trás, que eles estavam atrás de mim. Na verdade é o apoio, né, que ela me dava e me sustentava. Nunca me falou um não, sempre acreditou mais no futsal do que eu mesma, acho, do que ele poderia me proporcionar. E eu fui morar na cidade e comecei a jogar na escolinha, a participar de campeonatos um pouco de mais expressão, o LESC, joguinhos. E depois eu fui para Criciúma, que também era uma equipe de muita expressão no estado, né, o time da Unesc. Me convidou para jogar lá, eu tinha 16 anos e eu fui para essa equipe. Joguei durante 10 anos na Unesc, foi onde eu me formei, fiz faculdade também ali. Aquela coisa, eu sempre quis aproveitar tudo que o futsal me proporcionava. Mas por quê? Eu não sabia até onde eu poderia ir com o futsal. Então, o futsal, se você jogar, você vai ganhar a bolsa. Eu quero a bolsa. Eu preciso jogar futsal porque eu quero me formar na faculdade. Porque da minha família, eu sou a única que consegui estudar. Meus irmãos fizeram até terceira série, quarta série. Então, assim, teve pouca escolaridade. Eu fui a única que consegui, mas eu digo, o futsal que me proporcionou isso.
E eu falei, não, vou aproveitar cada oportunidade que o futsal puder me dar. Quero mudar minha vida com o esporte. Teve um período da minha carreira que eu meio que, não é perder a esperança, achava que nada do que a gente fazia dava resultado. Eu sempre falei, a gente dá passos de formigas, assim, sabe? Muito pequenininhos, são coisinhas muito pequenas que acontecem e parece um evento. Na hora eu ficava muito feliz com tudo que acontecia pra gente, desde a seleção, desde das conquistas. Mas depois, quando eu parava, eu dizia, mas isso é tão básico. A gente não devia estar brigando por isso, sabe? E isso, com o passar do tempo, toda a convocação, o pensamento de melhoria, não, vai ser diferente essa. Ou ia para um clube, não, vai ser diferente. E eu via que a gente enfrentava as mesmas coisas, independente do clube. Então, assim, chegou um ponto que eu falei, cara, por que a gente fica brigando pelo básico? Não vai mudar, é isso, não tem como, sabe? Então, assim, teve um período que eu dei uma desanimada com a modalidade, porque assim, ó, quando eu era pequena, eu não tinha uma referência. Eu não sabia nem o que o futsal podia ser, né? Me perguntavam, em que você se espelha? Eu não sabia nem que existia a seleção brasileira de futsal. Nem existia. Depois, né, logo depois já começou as primeiras convocações, mas a gente não tinha referência nenhuma de dizer, não, isso aqui, se eu batalhar, se eu tiver força de vontade, vai dar certo. Não tinha isso. E mesmo assim, a gente batalhou, a gente lutou, e a gente luta por uma coisa que a gente almeja, mas nunca ninguém conquistou. É muito difícil lutar por isso, porque tu não sabe o caminho que tu vai tomar, o que tu vai encontrar. Nada disso seria possível se eu também não tivesse encontrado pessoas que tivessem apoiado. E que são sonhadores tanto quanto a gente é sonhador, porque a gente a gente sonha, a gente tá sempre sonhando. E eu tive muita sorte de encontrar gente que sonha junto comigo e sonha até hoje. Essa seleção é lotada de gente que sonha. A maior renúncia da minha família é a minha mãe. Não é que todo mundo apoiava. Assim, é complicado. A minha família é muito grande. Nós somos em 7, eu sou a mais nova. Ninguém saiu daquele núcleo que a gente conhecia, né? Já ter uma filha, mulher, a mais nova, querendo sair de casa para jogar futsal, não passa na cabeça de ninguém de maneira nenhuma deixar. Não, isso não vai acontecer. Vai se perder pelo caminho, isso não é coisa pra menina. E eu, assim, não vou dizer que eles não... vou dar culpa nisso. É um pensamento que eu acho que a maioria das pessoas naquela época poderiam ter. E ok, só que a minha mãe, eu acho que ela comprou muita briga. Acho que ela brigou demais lá dentro daquela minha casa pra deixar essa menina jogar futsal, sabe? E a minha mãe, ela renunciou. Eu acho que a maior coisa, e eu também, quando eu penso em renúncias, é o tempo. O tempo, ele é uma das coisas que mais me consome quando eu penso assim. O futsal me deu tudo. Eu tive que abdicar de tempo com as pessoas que eu mais amo, para poder viver o sonho do futsal. Então, assim, quando eu penso, alguma coisa, você, não é arrepender, mas quando você para lá para pensar, é o tempo com a minha família. Tempo, eu vi minha mãe envelhecer, eu perdi meu pai, eu vi meus sobrinhos, não vi meus sobrinhos crescerem, eu não estou nas datas comemorativas, eu não estou nas fotos de família. Então, esse tipo de coisa me mexe comigo, sabe? Mas minha mãe me ensinou que a família é o suporte. Tá ali para te suportar, tá para te fazer crescer. Não é um abandono. Não é um abandono, é um seguir cada um a sua estrada, e eles com certeza são muito orgulhosos de mim, pelo caminho que eu percorri, por tudo que eu conquistei. E eu acho que isso supre, ver a felicidade deles me vendo aqui. Eles vivem o sonho junto comigo, né? Então eu acho que isso acaba valendo a pena, e eu vejo também a felicidade deles de me ver sonhar, de me ver realizar sonhos. Eu estava jogando o campeonato com a Female, que foi o primeiro brasileiro que teve, foi o primeiro e único que teve nessa competição. Eu joguei, e a Paca, ela me mandou uma mensagem e falou assim, tem uma proposta para ti,
e você vai. Ela era, naquela época, uma das diretoras da FEMALI. Então, ela sabia que eu jogava na FEMALI e, mesmo assim, ela falou, você vai para essa proposta. Depois ela me explicou, ela falou, é impossível, tu, o ser humano que tu é, a pessoa que tu é, ter uma proposta boa e eu te fazer ficar aqui. Eu quero o teu melhor, eu acho que é o momento para a tua carreira, eu acho que é o ideal. Daí eu fui convidada porque a Lucileia jogava nessa equipe na Itália e ela acabou me contatando, me convidando para ir jogar lá. Eu não decidi muito não, tá? Eu só recebi a oferta e eu falei, eu vou. E daí eu falei que tá na hora, com 28 anos, tá na hora, e eu acabei indo. A vida é diferente, né? Tudo é diferente. Eu gosto eu sou muito comunicativa, não parece, mas eu sou comunicativa dentro do clube, com as meninas, então em quadra eu quero muito falar e a língua, às vezes, assim, começou no início me travar um pouco, eu não conseguia me comunicar do modo que eu queria. Então, a adaptação foi um pouquinho complicada, mas eu tinha a Lu, que eu já tenho uma amizade extra-quadra, então ela me ajudou muito. E tive alguns problemas, porque na Itália, em relação à confiança, contratos, essas coisas, eu tive alguns problemas que foram muitos na Itália, mas também tem um lado bom. Depois, com o tempo, eu consegui me adaptar, consegui me comunicar, agora consigo, né? Consigo falar o italiano ok. E eu gosto muito de jogar lá, gosto do campeonato, é muito bem organizado. Porque assim, a gente foi pro Mundial e a gente não tinha material. A gente não tinha nem material de treino, a gente conseguiu um patrocínio, fez camisa numa confecção, assim, à parte, sabe, terceirizada, e para treinar e tal. Aí o que aconteceu? A gente chegou nesse Mundial e o uniforme chegou, tipo, junto com a gente, dentro de uma caixa no vestiário. Aí a gente abriu a caixa e quando começou a tirar, começou a dizer, meu Deus, tá alguma coisa errada. Eu e a Jéssica Manieri éramos as goleiras linhas. Só que daí o que eles fizeram? Mandaram material de goleira para nós duas e para todo o resto material normal, de jogo. Então nós duas era goleira e as goleiras tinham material de linha. E nós, meu Deus, que agora? Não dava mais tempo, nós já estávamos no vestiário. A gente com a roupa de goleiro, manguinha comprida ainda, eu lembro até hoje, roupa toda preta de goleira, sentada lá e esperando, falando, nós vamos ter que aquecer de goleiro. E nós ia ter que jogar no gol, não tinha o que fazer. Pegaram camiseta da comissão, que veio a mais, e correram para um lugar que fazia botar número, né? Só que daí, tipo, short e algumas camisetas, a gente ficou pintando no vestiário, tipo, camiseta de goleiro linha. Vamos pintar. Quem chegar primeiro, quem fizer primeiro, joga, sabe? E a gente acabou pintando e deu tempo do povo voltar com essas camisetas que tinham colocado do número e a gente conseguiu jogar com a camiseta normal, mas tipo, short pintado à mão, algumas camisetas com o número colocado ali na hora. Mas no fim deu tudo certo. A gente entrou, jogou, ganhou, mas tipo, depois nós se olhava e falava, meu Deus, não é possível. Tipo, as outras seleções nem imaginam que a gente passa por isso, sabe? Ninguém me levava para treino. Eu falava, eu tenho treino. Era como se ninguém me ouvisse. Até porque lá em casa eu entendo, todo mundo trabalha, era a roça, aquela época era muito complicado. Para ir para a cidade parecia um evento, né? Meu Deus, Nico, uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias ia para a cidade. Então, eu pegava uma moto super velha, que os meus irmãos usavam para ir para a roça, para ir buscar boi, para ir fazer essas coisas, sabe? Mas toda acabada, e eu ia sozinha, caindo aos pedaços, eu ia sozinha. Nunca tinha gasolina. Eu parava nos vizinhos e pedia um pouco de gasolina, botava na moto e ia até onde ela aguentava. Daí, quando ela acabava a gasolina, eu pedia de novo mais um pouco para outro vizinho, botava e seguia a estrada. Tipo, esse tipo de coisa. Ou senão, meus irmãos, né, me ensinavam virava a moto para encher a mangueira de gasolina, que ela andava mais um pouco, até eu chegar no treino. E eu fazia isso sempre, tipo, muitas vezes, tanto de vezes que precisasse. Depois minha mãe ia atrás lá, devolvendo a gasolina para os vizinhos. Mas, tipo assim, eu
não podia faltar treino. Eu fazia o que fosse preciso para ir pro treino, nem que fosse isso, tá sempre pedindo gasolina e de moto sozinha. Eu dava meu jeito e até que depois, assim, eu acho que eu convenci eles na força do ódio, sabe? Dizer assim, não, vamos ter que levar essa menina porque senão ela vai fazer de tudo para ir. E eu ia, não faltava um treino. As próximas gerações vão ter uma referência da onde iniciar, saber que é possível, dizer não, mas se eu me esforçar, se eu me dedicar, se o futsal feminino pode me dar alguma coisa, é um esporte realmente apaixonante, né? Mas a gente não pode viver só de paixão, a gente não pode viver só de amor, né? O esporte ele também tem que dar possibilidades da pessoa ter uma vida digna. Foi em 2009, eu estava treinando lá na Unesc e o meu técnico me chamou lá num cantinho. Eu tenho a imagem bem assim na minha cabeça, foi o Zego, o grande inventor do 4-0. Ele me chamou lá num cantinho e falou, Tati, você foi convocada aí para a seleção. Meu Deus, na hora eu não conseguia nem respirar, sabe? Não conseguia respirar, não conseguia ter uma reação, não chorava, não sorria, fiquei paralisada. E só que daí as meninas, né, ficaram, todo mundo já sabia, só eu que não sabia, né? Aí elas vieram correndo, todo mundo ficou feliz, eu não acredito que isso está acontecendo. Só que parece que a ficha caiu só quando eu cheguei lá, que eu vi aquela seleção montada, que eu coloquei o uniforme, falei, não é possível. Não é possível que isso está acontecendo, sabe? Eu estava treinando, eu treinei, logo que acabou o treino eu fui para casa. Eu moro sozinha, aí eu botei o tablet lá e fiquei assistindo e já chorei. Chorando antes mesmo de tudo acontecer. Já estava chorando. Aí, quando falou meu nome, eu já estava... Meu Deus, chorei muito. Eu chorei muito. Eu falava, não é possível. Porque eu já estava esperando esse Mundial há muitos anos. Assim, ainda quando nem tinha saído a notícia, que era realmente oficial, na minha cabeça já estava, Tati, você tem muitos anos para se manter. Você precisa se manter. Não tem como tu não jogar esse Mundial. Tipo assim, era um objetivo meu muito forte na minha vida. Eu sou a mesma pessoa, com abraçadeira e sem abraçadeira. Tipo, eu tenho um determinado tipo de comportamento, eu tenho um determinado tipo de caráter, eu tenho um determinado tipo de crenças, coisas que eu acredito ser certo e errado. Para mim, passa a ser natural ser considerada uma líder do grupo, independente de clube, tendo abraçadeira, não tendo abraçadeira. E para mim é simples, porque eu sou a Tati. Eu não faço nada além do que eu faço no meu dia a dia no clube. Eu tento cumprir as regras, eu tento ser uma boa companheira e eu acabo agindo natural, sendo uma líder natural. Pelo menos considerada pelas minhas companheiras, né? Independente de onde você vem, independente do que você faz, independente da tua classe social, independente de qualquer coisa, se você persistir, insistir, você vai conquistar os seus sonhos e também servir como exemplo de caráter. Eu gostaria de ser lembrada por ser uma boa companheira de clube, ser uma boa companheira de divisão de jornada, de ser uma boa pessoa.